O que é cada um, doutora? Bom, o divórcio, formalmente falando assim, ele dissolve o vínculo matrimonial. E a separação, na verdade, pelo conceito, ela extingue os direitos e obrigações decorrentes do matrimônio, mas não dissolve o vínculo. O que queria dizer isso? Está separado, não está divorciado, não pode casar novamente. Embora possa ter outras uniões, como as uniões estáveis, né? Que veio esse nome também com a Constituição de 88, porque antes era chamada de concubinato. Porque concubinato não poderia casar, porque ainda era casado com outra pessoa, embora estivesse separado de fato, mas não estava divorciado, porque não existia o divórcio. Então, vivia numa situação perante a legislação indefinida. Aí veio a lei do divórcio, e com a lei do divórcio ficou autorizado apenas um divórcio, logo um casamento a mais. Tá? Depois, isso já em 88 já foi inserido na nossa Constituição, né? Esse é um breve histórico, né? Já foi inserido na nossa Constituição o artigo 226, parágrafo 6º, já estabelecendo, então, que poderiam se divorciar desde que separados de fato estão separados, mas não formalizaram uma separação judicial há mais de 2 anos, ou uma prévia separação judicial, isto é, uma prévia separação no judiciário, homologada pelo juiz, ratificando a vontade das partes ou separando os dois numa forma litigiosa, porque não estavam mais conseguindo manter aquela sociedade. Bom, houve a evolução dessas famílias, né? E a família, cada vez mais, ela tem que ser marcada pelo afeto, pela ética, pelo respeito. E o dever de assistência entre as partes transborda, né, esses aspectos e vai ser na obrigação alimentar. Então, em face disso, da evolução dessas famílias, se instituiu na Constituição esses, digamos assim, parâmetros para o divórcio. E aí poderia ser mais que uma vez. O Código Civil de 2002 se adequou a essa norma constitucional, que previa ali que para ser concedido o divórcio, teriam que estar separados há mais de 2 anos, separados de fato há mais de 2 anos. Por quê? Porque a separação de fato também extingue os direitos e obrigações entre os cônjuges. Isso quer dizer em relação aos bens também? Em relação às diversas questões. Por quê? Como o casamento é um ato estatal, o casamento está exaustivamente regulado no nosso Código Civil. Ali consta, inclusive, o dever de fidelidade, dever de fidelidade entre os cônjuges, o regime de matrimonial de bens. Então, o nosso Código Civil, ele exaustivamente enumera o casamento, o regime de bens. Então, tem diversos artigos dedicados ao casamento. Então, a influência da Igreja, a influência das famílias dentro, e a importância que é dada às famílias dentro do nosso ordenamento jurídico. Só que hoje não se pensa mais família constituída só pelo casamento, se pensa família constituída pelo afeto, pela união e pelo carinho das pessoas. Porque não se pode esquecer que são dentro das famílias que as pessoas se formam, tanto psicicamente como fisicamente. E aquela máxima que as famílias é a base da sociedade, ela existe e ela é uma realidade. Se nós tivermos uma família bem constituída e que pregue valores, esses valores vão refletir na sociedade, porque a família forma pessoas. E essas pessoas são o que compõem a sociedade. Por isso a importância das uniões dentro do ordenamento jurídico e a importância que foi dado. Então, dessa forma, aí começou a surgir as alterações, porque a mulher só teve uma igualdade relativa. A partir da Constituição Federal é que se dizimou todas as desigualdades formais em termos, né? Então, o marido não é o mais que decidia no caso de dúvida, porque antes era assim. Então, houve uma série de alterações. No Código Civil de 16, por exemplo, os deveres e obrigações do marido eram diferentes dos deveres e obrigações da mulher.
Então, aí nós temos uma carga, né, histórica das diferenças que existia, né? A mulher começou a ter um papel mais relevante a partir do Estatuto da Mulher Casada. Aí ela parou de ser relativamente incapaz, porque ela era incapaz para determinados atos. Então, isso tudo é um contexto histórico de séculos, né, Rafaela? E a lei tem que ir acompanhando a sociedade. E a lei acompanha, né? embora um pouco tardiamente, né, Rafaela? Porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul já reconhecia as uniões estáveis, já atribuía direitos às pessoas que viviam em união estável, antes mesmo de ser alterada a lei. Tá? Na Constituição Federal veio, é reconhecida a união estável como entidade familiar, mas foi alterado e, na realidade, em 2002 é que o Código foi evoluir, fez o regramento em alguns aspectos, mas os intérpretes têm que se adequando e, através da interpretação, é que vão ocorrendo as mudanças, né? Então, aí, o que nós temos agora que é um tema polêmico? Agora saiu na imprensa, amplamente divulgado, a emenda constitucional número 66, que entrou em vigor em 14 de julho, e que disse agora não tem mais 2 anos de separação de fato para conceder o divórcio, e não é necessário mais a separação judicial para converter em divórcio. Quer dizer, eu caso hoje, amanhã posso me divorciar. Essa é a interpretação primeira e isso é o que foi colocado. Não é bem assim. Então, há divergências entre os juízes mesmo, entre os intérpretes e entre os estudiosos da matéria, se teria ou não acabado a separação judicial, extirpada, revogado o Código Civil nesse aspecto, porque a emenda constitucional que entrou em vigor já não mais dispõe do prazo de separação de fato e já não mais exige a prévia separação judicial por 1 ano. E qual a sua opinião, doutora? Bom, aí eu fui procurar, né, nas pessoas que eu entendo que sabem da matéria. O que eu entendi? Desde o início, quando eu vi a emenda constitucional, eu disse, vou ter que verificar qual vai ser o meu posicionamento. Eu não pensei que a separação tivesse acabado, por 2 aspectos. A separação nunca esteve regulada pelo Código, pela Constituição. O que foi colocado na Constituição Federal foi o divórcio. A separação está regulada na lei infraconstitucional e no Código de Processo Civil. Né? Então, qual é a minha interpretação? Não, ao ver a emenda, ao ver a polêmica sobre a emenda, ao ver a divulgação ampla na imprensa, eu nunca pensei que teria acabado a separação judicial. Embora a separação judicial poderia ser desnecessária, mas isso é uma questão de evolução. Né? Porque alguns juízes acreditam que acabou a separação. Há muitos juízes, há muitos doutrinadores que entendem que com essa emenda constitucional não existe mais a separação judicial, não existe mais a conversão, inclusive em divórcio, que depois tu estando separado há 1 ano, tu poderia pedir a conversão em divórcio, né? Mas eu entendo que não é assim. Eu acho que para que nós possamos pensar desta forma, teria que alterar o Código Civil. Então, e aí eu verifiquei que eu também, a minha primeira interpretação, eu não estaria sozinha. Por exemplo, o colega, o Gilberto Schaeffer, que participou de um painel na Júris, junto com o desembargador Luiz Felipe, o que o doutor Gilberto nos diz, e eu compacto desse entendimento dele. Ele diz que houve alteração na Constituição, porque foi suprimido aquele lapso temporal que disponha, mas essa matéria não é nova, porque o divórcio já estava na Constituição, mas está também no Código Civil. Então, o que ele diz? Que a Constituição apenas desconstitucionalizou o assunto. Tirou aquele parâmetro que existia para o legislador ordinário dispor. Entendeu? Porque, em função de constar isso na Constituição, o Código Civil se adequou à Constituição e colocou o lapso temporal de 2 anos de separação de fato e 1 ano de prévia separação judicial. E o que o doutor Gilberto diz num artigo que ele escreve, eu trouxe aqui também, é que foi desconstitucionalizada a matéria. Quer dizer, o legislador ordinário não está mais atrelado àqueles 2 parâmetros para dispor sobre o divórcio. Eu compactuo desse entendimento.
Tá. E a partir de agora, doutora, como é que vai ser essa questão para quem está entrando com o processo ou vai querer entrar com o processo? Bom, aí acontece sim, eu já tive ações, por exemplo, que a defensoria ingressou diretamente com o divórcio. Aí depende da posição dos juízes no interpretar. Então, o que o doutor Gilberto colocou que teria 3 posições. Que a Constituição precisa alterar o Código Civil, que eu entendo que precisa alterar o Código Civil. Outros que entrou em vigor imediatamente essa alteração, então, portanto, teria acabado a separação judicial. E uma posição intermediária de que é necessário alterar o Código Civil, mas que a pessoa pedindo o divórcio direto poderia ser concedido. Eu tenho me inclinado, Rafaela, por essa terceira posição, embora é uma posição bem minoritária, pelo que eu pude verificar. Eu acho que se, no momento que foi suprimido da Constituição Federal o lapso temporal e a prévia separação judicial, se a parte ingressar com um pedido de divórcio direto, eu verificando que é a vontade deles, eu acho que deve ser concedido, porque obrigatoriamente nisso aí vai ser alterado o código. Tá? Mas é uma posição minoritária, mas eu tenho feito essa interpretação. Então, os processos em andamento, eu estou dando andamento normal, como se não houvesse alteração. Então, nas audiências que ainda eu faço, às vezes eu inquiro as partes se querem se divorciar ou não, sendo consensual, eu acho que não há óbice ao divórcio. E estaria precavendo uma outra ação, uma futura ação, que seria uma conversão. Mas não é uma posição majoritária, mas é a minha interpretação, né? A humilde interpretação perto desses balizados outros doutrinadores, porque também eu li que tem a desembargadora Maria Berenice, o doutor Rolf Madalena entende que acabou a separação judicial. E tem colegas que estão entendendo que não haveria sentido mais para a separação. Até sentido pode não haver, mas existem questões que as partes, às vezes, não querem se divorciar e querem se separar apenas, até para amadurecer a ideia ou por questões religiosas. Então, nós vamos ter que esperar para ver qual a interpretação e qual a legislação que o nosso legislador vai colocar para até evitar futuras anulações ou qualquer outra coisa. Com certeza um assunto que ainda vai ser muito debatido. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pela oportunidade, Rafael. Obrigada. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.